rapaz é transportado para o mundo de seu jogo no corpo de um Lorde Demônio e agora precisa viver aqui enquanto busca uma forma de sair. Hoje vamos falar de Mao-sama Retri, mas antes disso deixe o seu like para ajudar o canal e se inscrevam para não perderem os vídeos novos todos os dias. Agora vamos pro vídeo. Tudo começa com um rapaz se despedindo de seu personagem favorito, já que o servidor será fechado em breve, então resolve deixar o jogo logado até o fim enquanto vai dormir. Porém, diferente do que imaginava, quando o jogo se encerra ele aparece em uma floresta confuso sem entender o que está acontecendo, então se dirige ao lago onde percebe ter se tornado o Lorde Demônio de seu jogo. Notando que até mesmo sua voz mudou, o que lhe faz entrar em pânico vendo que virou um velhote, mas decide colocar sua cabeça em ordem tentando entender aquela situação, vendo que parece real demais para ser um sonho, e reflete que deve ter sido levado para outro mundo assim como nas light novels que lia, o que lhe deixa muito triste, desejando poder ao menos limpar seu HD. Nisso uma garota aparece pedindo para fugir, em seguida surge uma grande criatura que ele questiona se por acaso seria algum animal de estimação dela, mas ela explica se tratar de um demônio, por isso devem correr. Então o demônio começa a bravejar as atrocidades que fará com aqueles humanos. No entanto, Hakuto se pega encarando o monstro sem entender o porquê de estar fazendo isso. Ao ver aquilo, o demônio entende como um desafio e ataca, mas isso apenas ativou a habilidade de contra-ataque automático de Hakuto, que lança diversas lâminas na criatura destruindo, e segue usando várias habilidades que não funcionam, já que seu oponente já foi destruído, fazendo perceber que tudo funciona exatamente como em seu jogo. Nisso vai até a garota, que está apavorada, pedindo para que ele não a coma, pois não é nada saborosa, mas ele a pede para não chamá-lo de Lorde Demônio. Vendo o espanto dela, ele se recompõe pedindo para que a garota não o tema, afinal não possui nada a ver com um Lorde Demônio e deseja apenas fazer algumas perguntas, por isso a pede para ficar de pé, o que ela atende mesmo com sua perna machucada, e diz se chamar Aku, que deixa Hakuto em choque, já vendo a dupla terrível que formou de um Lorde Demônio e alguém chamado Aku, que significa mal. Nisso questiona se ela por acaso conhece o Japão ou Nova York, ficando decepcionado ao ouvir a garota negar, mas já esperava por isso, e antes de prosseguir manda se limpar tomando um banho. A garota porém fica receosa de usar o lago, mas ele a manda ir de uma vez, e enquanto andam ele se lembra que possui status, decidindo dar uma olhada, ficando surpreso ao conseguir. Então decide checar seus privilégios de administrador, porém está tudo bloqueado no momento. Mas isso não importa no momento, pois decide apenas usar os pontos de habilidade ganhos ao derrotar a criatura para criar itens de baixo nível para a garota tomar um banho. Mas fica em choque ao vê-la no lago, já que esse tempo todo havia pensado ser um garoto. Enquanto isso ela fica muito feliz ao ver um sabão, já que isso é um item da nobreza, o que lhe deixa receosa em usar, mas Hakuto a manda não se preocupar com isso. Enquanto ela se banha, Hakuto pensa se há algum meio de sair daquele jogo, se recordando que seu personagem é um chefão final invencível, por isso não deve ter grandes dificuldades naquele mundo. Mas com seus privilégios de administrador bloqueados não pode fazer muita coisa, o que o leva a se questionar se caso tudo seja liberado ele poderá voltar ao seu mundo. Então Aku aparece agradecendo pelo banho, enquanto Hakuto questiona se aquele tipo de monstro costuma surgir com frequência naquele lugar, o que a garota nega, já que se eles surgissem o tempo todo o país seria destruído por ser uma criatura muito poderosa. Saber disso deixa Hakuto em choque e decepcionado, já que esperava farmar mais daquelas criaturas para ganhar mais pontos de habilidade. Por isso questiona onde fica a toca deles, o que a garota revela ter ouvido que o demônio Grioli está selado no Santuário dos Desejos. Nisso Hakuto a pede para que ela o guie até lá, e ao ver sua perna machucada decide carregá-la nas costas. Porém a garota se nega a subir, achando que ele não vai querer encostar em alguém tão imundo quanto ela, revelando que sempre foi considerada um incômodo em sua vila, por isso sempre teve que carregar o lixo e dejetos. Desde então todos a chamam de fedorenta e inútil, por isso a expulsaram da vila para servir de sacrifício ao Grioli. Mas Hakuto a pega não ligando para o aviso da garota, contando que ele não ficará impuro por tocá-la, afinal quando o corpo é lavado todas as impurezas saem, e além do mais um Lorde Demônio como ele não ficaria sujo por tocar nela. Por isso apenas quer que ela lhe mostre o caminho. Ao ouvir isso a garota chora de felicidade, lhe agradecendo, pois essa é a primeira vez que fica tão próxima de alguém, o que deixa Hakuto desconfortável, questionando se ela não estaria próxima demais, o que a garota nega. Após isso Hakuto questiona o que seria o Santuário dos Desejos, então Aku explica ser um local sagrado cuja lenda conta ser capaz de realizar os desejos de quem o visita, e foi lá onde Querubim selou o Grioli. Nisso eles chegam ao lugar onde sente um odor maligno vindo de lá, que lhe faz mandar a garota esperar do lado de fora. Ao entrar é recebido por uma estátua que lhe dá as boas-vindas, agradecendo por ele ter atendido o chamado, que leva Hakuto a questionar se por acaso foi ele quem o invocou. Porém
Porém a estátua nega sendo os responsáveis aqueles caídos do chão. Nisso ele entende que o desejo iria apenas trazer o Lorde Demônio, mas como estava logado ele acabou vindo junto. Então a estátua segue explicando sobre Greoli, que acabou quebrando seu selo e todos ali lutaram contra ele e pereceram, e agora com sua energia vital no fim logo desaparecerá também. Ao ouvir isso, Hakuto pede para que a estátua lhe mande logo de volta ao seu mundo. No entanto, como isso vai contra um desejo já feito, a estátua não pode fazer isso. Mas já que ele é seu último visitante, decide lhe dar um presente em forma de anel que Hakuto tenta tirar, insultando aquela divindade maligna. Ao ouvir aquilo, a estátua compreende, explicando já ter sido belo um dia, mas devido a tantos desejos egoístas e perversos que realizou para os humanos, acabou ficando daquele jeito e deseja do fundo de seu coração que o desejo do homem se realize um dia. Nisso ele acorda nas termais vendo que acabou adormecendo, enquanto reflete que muita coisa aconteceu, pois desde aquele dia acabou conhecendo 3 santas donzelas que sempre lhe incomodam. Encontrou um grupo de aventureiros que não sabe como descrever. Ficou amigo de garotas que se apegaram a ele e invocou assistentes de confiança para lhe ajudarem a resolver os problemas. Apesar disso, não está sequer perto de voltar para casa e se questiona se por acaso aquilo em seu anel é um medidor que vai lhe realizar um desejo quando estiver cheio. O que lhe faz chegar à conclusão de que talvez seja mais rápido tentar chegar em casa enchendo o anel do que tentando desbloquear seus privilégios de administrador, mas não faz a menor ideia de como enchê-lo. Nisso sua amiga chega xingando por ele estar no banho feminino, mas ele explica ser o dia do banho masculino daquele lado e a convida para se juntar a ele, estando cheio de petiscos e bebidas, o que a faz gritar com ele. Nisso voltamos alguns anos no passado com nosso protagonista chegando na casa de seu amigo enquanto reclama de todo aquele lixo, mas o rapaz só se importa com sua cadeira e o PC, mas Hakuto o acha um idiota por morar num lugar sujo daqueles. Após limpar tudo, o rapaz acha sua casa muito mais espaçosa agora e manda Hakuto não reclamar, afinal ele está podendo morar lá de graça. Nisso Hakuto revela que ia usar o dinheiro economizado para comprar bebidas pro rapaz, mas agora irá beber tudo sozinho, deixando o rapaz triste, que o chama de Lorde Demônio, mas Hakuto volta atrás e decide dividir com ele. Após beberem um pouco, o rapaz conta achar muito maneiro o jogo de Hakuto, enquanto Hakuto explica apenas ter tentado criar um mundo que sempre sonhou, em troca teve que gastar toda a sua herança. Mas pelo menos agora existe uma empresa chamada 42OMG querendo comprar seu jogo e logo irá se encontrar com o presidente Mikichi para falar sobre o assunto. Mas não sabe se irá vender seu jogo, afinal o construiu como um hobby, o que faz seu amigo lhe zoar, pois caso não venda terá gasto toda a sua herança por nada. Nisso Hakuto muda de assunto, notando que uma certa pessoa nem entrou em seu jogo, supondo que ela ainda guarda rancor dele por terem encerrado o serviço do game Cidade Extremo Oriente no qual trabalhavam. Mas para Hakuto aquele jogo já estava muito ultrapassado, mas mesmo assim ela amava aquele jogo como se fosse sua casa. Porém tem certeza que ela iria se viciar no Infinity Game caso o jogasse. No dia seguinte vai ao escritório se encontrar com Mikichi totalmente sem o desejo de vender seu jogo, e enquanto anda se sente tonto, então aparece em pé questionando se teria sido o efeito da bebida. Então chega no escritório onde o homem se apresenta como Mikimoto, sendo Mikichi seu apelido. Após isso chega na casa de seu amigo bagunceiro tendo que arrumar tudo novamente e revela ter recebido uma proposta da empresa que pretende levar seu jogo para uma escala global, o que deixa seu amigo muito feliz pedindo um dinheiro, mas Hakuto o manda ir trabalhar, o que o rapaz nega por não querer ser um perdedor na vida real. Nisso alguns anos se passam e Hakuto explica ter recusado a oferta da 42OMG pois sempre quis criar seu próprio jogo e não aceitaria receber ordens de ninguém. De repente chegou a era das redes sociais, o que fez a popularidade de seu jogo cair. Desse modo, para conseguir se sustentar, acabou entrando para uma empresa de jogos aleatória onde cria jogos pequenos. Então seu amigo liga pedindo dicas sobre o joguinho que está jogando, já que foi Hakuto quem o programou, mas Hakuto conta já ter sido tirado daquele jogo, como sempre acontece quando termina um trabalho. Nisso seu amigo questiona se o Infinity Game não terá mais atualização e Hakuto revela que o game já está acabado, pois nos dias atuais as pessoas abandonaram os jogos intensos em troca de dopamina rápida e fácil. Mas seu amigo acha que não combina nada com o rapaz fazer trabalhos que não interessam. No entanto, para Hakuto trabalho é trabalho. Já do lado de fora se encontra com um rapaz que se identifica como Aoki, gerente e diretor da 42OMG, e diz estar ali para tentar levar o seu jogo para a empresa deles para que possam construir seu mundo juntos. Porém Hakuto recusa, não estando disposto a deixar ninguém colocar uma coleira nele e no seu jogo em troca de dinheiro. Então uma grande explosão ocorre no escritório e dele sai uma fera de olhos vermelhos, enquanto o diretor manda Hakuto correr, enquanto ele reflete que devia ter percebido naquele momento que alguém estava fazendo com que seu destino fosse manter o Infinity Game na 42OMG. Nisso chega em casa onde seu amigo lhe conta ter feito um jogo que deixa nosso prota muito surpreso, já que não imaginava que seu amigo sabia programar.
O que faz o rapaz ficar irritado lembrando que já trabalhou com ele e aquela garota em um projeto antigo. No entanto, Akira só lembra dele dando pitacos, mas mesmo assim decide dar uma olhada em seu jogo, questionando para que são aqueles peixes. E seu amigo explica ser um simulador de aquário onde você só tem que alimentar os peixes, porém Akira fica um pouco assustado com a forma realista que o humano foi devorado e questiona seu amigo sobre como o jogo acaba. Mas seu amigo diz que o jogo não tem fim, sendo assim os peixes são alimentados para sempre apenas como forma de passar o tempo, fazendo Akira o achar um grande idiota. Já no jogo, Hakuto acorda ao som de um grito e sua amiga lhe explica ser a voz de Luna, que apenas estava tentando aparar um pouco sua franja, mas acabou criando um desastre. Nisso ele surge mandando falar baixo, já que está cedo demais para tanta gritaria e além do mais ninguém liga para uma franja boba, mas Luna desligar muito e manda o velhinho não ficar espiando o quarto de uma dama. Nisso Hakuto decide lhe ensinar a não chamá-lo de velho, deixando a garota com o bumbum fervendo. Já nas termais ele se sente feliz tomando uma bebida quente, um banho que fazem lhe sentir como se não precisasse de mais nada enquanto tiver aquilo. Mas acaba refletindo sobre aquele mundo e aquele personagem que, por ser um boss final, juntamente com seus privilégios de administrador, pode fazer quase qualquer coisa no jogo. Sendo assim, se ele aprendesse magia seria como a cereja do bolo. Então explica que o Reino da Luz onde ele está possui um ar europeu medieval e usam o mesmo sistema métrico de seu mundo, porém a água é muito escassa. Além disso, ainda falam o mesmo idioma e os dias e meses são iguais aos de seu mundo. Uma conveniência como a de um RPG mal feito que alguém deve ter preparado de propósito, o que deixa a pergunta no ar sobre quem poderia ter feito aquilo. Se recordando de que a estátua no santuário costumava ser um anjo chamado Ofa, mas agora ele não existe mais. Ao pensar nisso, entende que aquele mundo é realmente muito estranho, principalmente pelos nomes das coisas como a Madame Ebifre Butterfly e sua irmã gêmea Kakifre Butterfly. O bandido Vengual, que basicamente anuncia que vai ser vencido, ou a Killer Queen e Mount Fuji, que parecem lutadores de sumo nomeados por um estrangeiro. Tudo isso só o faz se questionar o tipo de processo evolutivo que deve ter ocorrido nessa civilização. Mas não pode reclamar muito, já que leva a vida usando o sistema do Infinity Game, no qual cria itens de baixo nível usando seus pontos de habilidade. Mas devido à sua raridade excepcional consegue vendê-los por preços exorbitantes, mesmo que eles só forneçam algo como um de ataque. Além disso, também aproveitou a construção de base para erguer um hospital e um resort de águas termais, se tornando agora um grande administrador. E passou um tempo brincando com o recurso de mudança de personagem que havia implementado. Desse modo criou um personagem delinquente dos anos 80 chamado Kirizami Zero, que pode lhe ser útil em algumas situações. Também decidiu chamar seus assistentes para cuidar das tarefas para as quais não ia ter tempo. Para o hospital deixou por conta da pródiga médica cientista Kirino Yu, que é capaz de curar qualquer doença e ferimento, tendo conseguido deixar a perna de sua amiga nova em folha. Já seu outro assistente se chama Tahari Sami e foi configurado como amado pelas armas e muito amoroso com sua irmãzinha. E como em sua história ele escreveu que o resgatou junto com sua irmã quando eram mais novos, acabou que esse personagem é muito leal a ele. Mas como seus personagens possuem a mente muito afiada, sente medo que eles acabem suspeitando que ele não é o Lorde Demônio e sim o Ono Akira, o criador do jogo, por isso deve ter cuidado com eles, já que não sabe como ou quando poderá voltar pro seu mundo, por isso precisa fazer um plano sólido para sobreviver nesse mundo. Já na casa da Santa Donzela, sua irmã acaba de chegar e quando Killer Queen pergunta onde ela estava, fica em choque ao ver uma auréola sobre sua irmã, questionando onde ela teria conseguido aquilo. Nisso Angel White explica ter ganhado de alguém especial, se recordando de Hakuto lhe dando de presente por não manchar o nome da Santa Donzela. E lhe pede para que se dedique para não envergonhar aquela auréola, enquanto explica não ser inimigo dela, e logo em seguida some, deixando a garota pasma sem entender o motivo pelo qual um Lorde Demônio estaria com uma auréola. O que lhe deixa corada, tendo pensamentos indecentes, e notando isso sua irmã supõe que ela tenha estado com um homem e deseja saber quem é, mas Angel White não acha que lhe deve satisfações. Nisso sua irmã fica imaginando que ele deva ter uma espada sagrada ou algo assim, já que conseguiu fazer uma garota tão certinha se apaixonar, ou talvez ele tenha até mesmo um dragão. Mas Angel acha que isso é algo que sua irmã gosta, não ela. O que deixa a garota irritada, querendo saber se por acaso ela teria algum problema com Zero, pois já falou diversas vezes sobre o quanto o rapaz é incrível. Nisso acaba se recordando de quando estava com problemas e ele surgiu brigando com os bandidos ao vê-los maltratar mulheres e crianças. Algo que ele jamais vai perdoar, então parte pra cima mandando seus oponentes pelos ares com golpes cada vez mais fortes, deixando Killer Queen impressionada. Em seguida finaliza o combate usando sua habilidade mais forte, que invoca um poderoso dragão, finalizando assim seus inimigos. Então vai até a garota perguntando por que de uma frágil dama estar enfrentando inimigos armados, o que deixa o coração dela quentinho vendo que ele está preocupado com ela. Então antes que parta ela deseja saber seu nome, que ele revela ser Kirizami Zero, deixando a garota morrendo de felicidade
felicidade percebendo que encontrou o homem de sua vida. Mas sua irmã continua dizendo não ter o mesmo gosto dela para homens apesar de não reprovar sua preferência. No entanto, isso não faz diferença porque Killer ainda quer conhecer quem deu a auréola. E só dará sua aprovação se ele sobreviver às suas surras, mas sua irmã acha isso errado e não é algo que uma santa deva fazer, mas Killer não liga para isso. Já no hospital todos estão felizes com os tratamentos da doutora Kirino, que fez com que suas dores e feridas desaparecessem, além de ser muito bela. Então Hakuto aparece fazendo uma visita desejando saber como andam as coisas. Nisso Kirino explica estar indo tão bem que já corre o boato de que ela é capaz de curar qualquer doença, o que deixa o Lorde Demônio muito feliz em saber disso, pois quer aquela vila forte e saudável. Saber que seu chefe gostou do resultado alegra Kirino, que lhe faz um convite para jantar com ela, pois acabou de criar um novo tipo de levedura capaz de produzir uma nova bebida deliciosa. Ao ouvir aquilo, Hakuto acaba aceitando como uma recompensa pelo bom trabalho da garota. Então surgem alguns rapazes trazendo um amigo machucado que a doutora logo leva para dentro, feliz em poder usar suas habilidades para fatiar e costurar o corpo, enquanto do outro lado os rapazes confiam que seu amigo ficará bem, afinal a doutora é uma deusa. Mas Hakuto acha que eles nem chegariam perto dela se soubessem como ela é de verdade. Já na plantação, as semi-humanas pedem a Luna para que não pegue as hortaliças para não se sujar, mas ela diz estar tudo bem, afinal pode ficar limpa após se lavar, e já que o Lorde Demônio lhe dá acesso ilimitado à água e às termais, então isso não será um problema. E quanto estar muito feliz, pois desde que se tornou uma santa donzela foi encarregada da Vila Rabi, mas sempre foi uma terra infértil que não produzia muita coisa, mas agora se tornou um lugar cheio de vida, o que a coelha atribui ao Lorde Demônio. Porém Luna discorda, dizendo que é tudo graças a ela que fez o homem lhe obedecer e o colocou para trabalhar. Além disso, também tem muito a agradecer às garotas, pois só coelhinhas sabem cultivar cenouras da maneira correta. Já as coelhas também desejam lhe agradecer, pois se não fosse pela bondade da garota elas não poderiam estar vivendo ali, pois é estritamente proibido que semi-humanos vivam dentro do reino. E conta que há muito tempo o querubim os amava e lhes cuidava, e só por isso eles conseguem sobreviver. Além disso, ela foi a única pessoa que os tratou como iguais, sem preconceitos, por isso são muito gratas a ela. Mas a garota revela ser o contrário. Na verdade, ela recebeu aquela vila de semi-humanos como punição por ter sido amiga de uma semi-humana quando era criança. Pensar nisso a faz se recordar das duas correndo para comprar pão, aproveitando o dinheiro que a santa donzela lhes deu, e precisam chegar antes que todos os pães sejam vendidos, caso contrário não conseguirão se concentrar nas aulas de magia com a barriga vazia. Então passam por uma casa enorme onde Luna almeja poder comer lá todos os dias, mas sua amiga acha que isso é impossível, fazendo Luna brigar com ela por estar tão acostumada a perder que acaba desistindo mesmo antes de tentar. Nisso alguns burgueses aparecem mandando as ratinhas andarem do outro lado da calçada para que ele não tenha que olhar para suas caras feias. E acha que a atual santa donzela é um problema por ser caridosa demais com a escória, por isso eles ficam infestando as calçadas. Então Luna se impõe, avisando que no futuro será aceita na igreja como santa donzela e os fará se arrependerem de suas palavras. Nisso ela libera uma aura poderosa que faz os homens saírem correndo. Logo em seguida come ao lado de sua amiga, jurando que um dia se tornará uma santa donzela, e quando isso acontecer vai levá-la junto como criada, o que deixa a garota muito feliz. Tempos depois um enviado da igreja vem buscá-la, informando que ela receberá treinamento para se tornar uma santa donzela, por isso devem partir imediatamente. Porém a garota diz ter uma serva que deseja levar junto. Ao ouvir isso o homem percebe que ela está falando da outra garotinha e revela terem descoberto que ela era uma semi-humana disfarçada, por isso a eliminaram. Ela tenta argumentar, mas o homem segue dizendo que ser um semi-humano já é um pecado grave, por isso não há perdão, então lhe pede para que tenha mais cuidado com suas amizades, já que está tentando ser uma santa donzela. Nisso a garota observa a vila desejando transformá-la num lugar próspero e feliz, mas Hakuto acaba escutando, achando aquele pensamento muito admirável e agradece a garota por ela assumir as rédeas do desenvolvimento da vila para ele. Mas a garota informa que essa terra é dela, portanto ele é quem deveria estar trabalhando, mas enquanto eles conversam Hakuto conta que o dinheiro já está escorrendo para seus cofres. Então vemos as fontes termais onde as mulheres nobres ficam embasbacadas com a pintura nas portas, então são recebidas por semi-humanas que lhes dão boas-vindas ao resort da Vila Ruby. Nisso são levadas para os banhos, onde todas ficam muito relaxadas, impressionadas com a qualidade dos produtos daquele local, o que as faz desejar não irem embora dali nunca mais. Esse sentimento a Madame Butterfly entende bem, pois sabe que elas não encontrarão aquele nível de luxo em nenhum lugar do mundo, ficando feliz vendo que agora acabou de fisgar suas iscas que pagaram bem caro para estar ali. Então se lembra do acordo que Hakuto fez, lhe oferecendo 50% dos lucros, assim como um precisa do outro pro projeto funcionar, ambos sairão ganhando e isso diminuirá a chance de traição. Ao pensar nisso ela reflete que aquele homem é diferente de qualquer um que já conheceu, por
isso acredita que um dia ele venha a se tornar o governante daquela terra. Nisso, enquanto observa o pessoal trabalhando, decide enviar uma mensagem para Tahara lhe mandando pegar os itens que Madame Ebifre lhe oferecer para vender com desconto ao comerciante mandem na cidade de Yarrow, lhe fazendo pensar que estará ganhando muito dinheiro se mantiver um relacionamento com eles. Então Tahara deve usar esses lucros para investir na manutenção e expansão da Vila Rabi sem poupar gastos com as despesas e necessidades incluindo os salários dos coelhos, pois deseja transformar aquele lugar numa cidade em que chova ouro. Ao saber daquilo, o homem pergunta se é só para construir uma reputação como Hakuto já tinha expressado antes, mas ele conta desejar algo mais. Em seguida a chamada se encerra e Hakuto reflete que seu amigo deve estar entendendo as coisas erroneamente outra vez. Em seguida vemos Tahara refletindo sobre esse plano de transformar uma vila que já foi miserável em um lugar onde chova ouro, pois caso façam isso atrairão muitos olhares invejosos de nobres que irão questionar o porquê de seus senhores não fazerem o mesmo por eles. Com o dinheiro dos altos impostos que já pagam, algo que Tahara considera como uma invasão sem uso da força, onde as pessoas vêm e pedem para serem anexadas. Já à noite Hakuto reflete que essa vila já está pronta para crescer sozinha e agora que deixou tudo programado, a única coisa que lhe incomoda é o fato de que não consegue combater magia, afinal isso não existia antes em seu jogo. Por isso deseja alguns itens que lhe protejam de magia só por precaução, então parte logo cedo no dia seguinte em uma investigação no reino vizinho, deixando o hospital sob os cuidados da médica lhe pedindo para fazer o possível para aumentar a reputação da vila. Já quanto a seu amigo, lhe avisa que se algo ameaçar a vila ele tem total permissão para eliminar esse perigo. Então parte junto com a aventureira, que fica feliz de estar indo só eles dois, mas sua amiga Amanda não lhe ignorar ali também. Enquanto viajam, sua amiga informa que a cidade para onde vão se chama Hulk e ela onde fica o labirinto prisão, o que faz Hakuto refletir que parece ser o tipo de lugar onde os iniciantes se reúnem, e aproveita para perguntar a Mika o motivo de Yukikaze estar dormindo em seu colo, mas a garota acaba surtando dizendo não ser mãe dela, por isso não tem que controlá-la e além disso foi ele quem a chamou para lhe acompanhar nessa viagem. Nisso a carroça passa por cima de uma pedra que faz a saia de Mika se levantar com um tombo e ao ver a cara do Lorde Demônio ele pergunta se ele viu algo, mas ele nega mandando um papo de que só observa o céu e diz gostar muito de ver a cor do crepúsculo, deixando a garota irritada vendo que essa é justamente a cor de sua calcinha e acaba acordando Yukikaze ao fazer isso, que começa a falar algo mais. Hakuto logo lhe dá um picolé para que ela calhe a boca. Nisso ela começa a lamber, desejando lamber mais seu objeto doce e saboroso. Após isso ele comenta sobre o nome do labirinto prisão, que parece algo muito agourento, e Yukikaze explica ser uma prisão que fica muito abaixo do grande labirinto, o que deixa Hakuto impressionado vendo que antes o lugar era uma prisão. E aproveitando o momento, Yukikaze questiona se ele prefere brincar de carcereiro ou prisioneiro, porém ele diz não gostar desse conceito de prender. Mas ao ouvir isso Mikan protesta visto que ele diz não gostar de prender, mas deixa elas presas naquele lugar. Nisso sua amiga revela suas intimidades, revelando que ela não gosta de ser presa assim, preferindo mais ser amarrada ou brincar com cera de velas, e Hakuto recomenda que ela não pegue muito pesado em seus fetiches, fazendo a garota surtar de raiva e vergonha. Logo em seguida chegam à cidade, que é mais próspera que o comum devido aos impostos que os aventureiros pagam por conseguirem muitas riquezas no labirinto. E mesmo explicando isso, Mikan diz não estar falando com Hakuto, apenas está falando sozinha. Mas mesmo assim Hakuto lhe agradece, pois gosta de pessoas que compensam os pontos fracos que faltam nele. No entanto, ela continua dizendo não estar falando com ele e não deseja fazer amizade, o que Hakuto considera uma pena, já que ia lhe convidar para um banho de sal como agradecimento, deixando ela em choque. E sua amiga começa a dizer que Mikan sempre prefere fazer uma brincadeira adulta sozinha, enquanto Mikan a pede para calar a boca. Nisso eles ouvem a população animada com a chegada do herói, o que faz Hakuto ficar muito surpreso, enquanto sua amiga lhe explica que o Estado Imperial possui 2 grandes bravos. Então o herói finalmente entra na cidade sendo adorado por todos, mas ao vê-lo Hakuto questiona se por acaso eles não confundiram a palavra herói com Ero. Mas Mikan confirma que Otamega é sem sombra de dúvidas um herói, sendo também conhecido por seu nome de Cometa Branco, que Hakuto associa ao fato dele ser muito branco, parecendo um otaku que não sai de casa. Quanto ao outro herói, é conhecido como Diabo Vermelho e segue explicando que o herói possui 3 grandes cavaleiros que o servem, mas ao vê-los Hakuto acha um mais feio que o outro. Logo em seguida o herói chama a população para serem servidos com comida quentinha, deixando Hakuto novamente impressionado com aquele ato que sua amiga explica ser algo habitual que o rapaz sempre faz, embora passe a maior parte do tempo viajando. Mas Hakuto acha que é meramente uma estratégia para construir popularidade ou talvez algum contrato lhe obrigue a isso. No entanto, sua amiga conta que o rapaz tira dinheiro do próprio bolso para fazer isso, já que o Estado, além de não lhe ajudar, ainda o mandou parar com isso. Já em outro lugar, o conde é informado da saída do Lorde Demônio da Vila Rabi, que ele considera
perfeito e logo manda que seu servo envie homens para espionar a Vila Rabi. Porém o rapaz o lembra que a santa donzela já havia lhe proibido de fazer isso. No entanto, o conde revela que ela apenas o proibiu de fazer contato com o Lorde Demônio, e já que ele não está na vila, então não tem problema espionar um pouco. Por isso ordena que os enviados procurem por objetos valiosos como a caixa de som que a Madame Kakifre conseguiu no leilão. Nisso Azuri vai até Milligan, ficando surpreso ao ver que ele está se divertindo novamente com outra garota que sequestrou, e ele informa que aquela ali já partiu para o outro mundo já tem um tempo, então ele não precisa se preocupar. Mas Azuri conta já ter lhe avisado para não fazer esse tipo de coisa na casa do Sr. Dona, para não colocar sua reputação em perigo. E segue falando das ordens do Sr. Dona, que está lhe enviando a Vila Rabi para fazer um trabalho investigativo que deixa o homem muito feliz, doido para se divertir com algumas coelhinhas. Mas Azuri é insistente em fazer ele entender que se trata de uma investigação e nada mais, e após a saída de Milligan, Azuri chama os servos mandando darem um jeito na garota. Já na cidade o herói compra um mingau e quando se senta para comer conta ao Lorde Demônio que nos últimos tempos o preço de tudo tem subido enquanto a quantidade e qualidade tem diminuído bastante, como aquele mingau que está aguado e sem sal. Ao ouvir isso, Hakuto percebe o quanto o herói é atento aos detalhes, o que lhe torna um homem muito intrigante, visto que ele faz coisas hipócritas por achar melhor do que não fazer nenhuma boa ação. Nisso o rapaz questiona qual o objetivo do Lorde Demônio naquele lugar e Hakuto revela desejá-lo em seu time. Porém o herói fica receoso quanto a isso, contando não ter conseguido parar de tremer desde que sentiu o olhar de Hakuto sobre ele quando chegou à cidade, e pede para que o homem se mostre, fazendo Hakuto dissipar a camuflagem. Então Hakuto conta estar fazendo melhorias na Vila Rabi, que o herói revela já ter ouvido falar, pois em suas viagens muito se comentou sobre o Lorde Demônio que surgiu no Reino da Luz Sagrada. E se recorda que a Vila Rabi é um lugar pobre onde os coelhos têm uma vida miserável. Mas Hakuto comenta que agora isso é coisa do passado e deseja o apoio do herói. Já na vila, a garota fica animada com a elegância de suas cenouras, que agora são dignas da Vila Rabi, mas Tahara surge discordando, já que não acha que elegância tenha qualquer relação com comida. Esse susto faz a garota arremessar a cenoura para cima, que acaba acertando, e enquanto Tahara observa a colheita, reflete que nesse ritmo poderão expandir em breve. Nisso sua amiga questiona quando Hakuto irá voltar, o deixando impressionado, vendo que além de Yu ela também deseja saber isso, e avisa que irá informar ao chefe que ela sentiu sua falta, deixando a garota envergonhada, pedindo para que ele não fale nada. Enquanto isso, é chegado o momento de entrar no labirinto prisão, onde elas informam terem contratado Hakuto como um carregador para o seu grupo, já que ele não possui registro de aventureiro na guilda. Então ele pega Mikan, deixando Yukikaze com inveja. Enquanto Mikan explica não ter sido isso que quis dizer quando o chamou de carregador. Lá dentro Hakuto observa a grande quantidade de gente, enquanto sua amiga explica que os 3 primeiros andares são lotados, mas a quantidade diminui depois disso. Então surge um caracol da areia que faz a garota se recordar de quando começou como aventureira, então decide atacá-lo, enquanto explica a Hakuto que a concha do caracol possui valor, pois pode ser triturada e misturada ao solo, se tornando um material para construção. Então a maga conjura um carrinho de neve para que Hakuto coloque seu objeto grande e duro, mas ele a faz calar a boca novamente e questiona o que acontece com os corpos. Então sua amiga explica que eles apenas somem depois de algum tempo, sem saber o motivo disso, porém os despojos continuam inteiros, e ao ouvir aquela explicação Hakuto acha que é um jeito muito preguiçoso de resolver as coisas, como num RPG. Logo em seguida um som ecoa pela caverna, fazendo todos os aventureiros correrem felizes, vendo que está começando um festival de monstros, que é quando vários monstros surgem de uma vez, dando a oportunidade dos aventureiros conseguirem muitos abates. Porém dessa vez também apareceu um monstro chamado Latão que derrota os aventureiros com facilidade, e ao ver aquilo Yukikaze avisa ao seu mestre que os novatos não conseguem lidar com aquilo. Então ele lança uma de suas adagas que atinge a criatura, liberando as chamas de Sodoma, que logo a derrotam, e em seguida se desculpa com todos por ter interferido e vai embora, deixando as garotas gamadas nele. Naquela noite um grupo chega à Vila Rabi e o líder decide que está na hora de se servir de algumas coelhinhas, mas quando está entrando na vila é interceptado por Tahara, que deseja saber o que ele está fazendo. Nisso o homem saca sua adaga enquanto diz apenas estar perdido, mas Tahara é mais rápido, atingindo primeiro. Mas a doutora o acha um desleixado e pede para que ele não estrague a sua cobaia com aqueles disparos. Então o homem tenta pedir ajuda, mas de nada adianta, porque a doutora lhe mostra o que acabou de fazer com seus companheiros, fazendo o homem entrar em desespero, contando apenas estar perdido. No entanto, Tahara já sabe que ele esteve espionando a vila durante o dia e pergunta a Tron que cor de aura ela vê nele, o que a garota revela ser uma tom de lama. Por isso a doutora resolve levá-lo de uma vez para lhe transformar em fertilizante para sua nova variedade de plantas que só cresce absorvendo nutrientes do corpo humano, e deseja presentear seu chefe com aquelas flores, o que a deixa muito animado, explicando que quando testou nos outros rapazes a dor infligida
afligida fez a flor ficar mais bonita. O que faz o homem implorar para que ela não faça nada, porém de nada adianta, porque a garota sabe que ele também nunca teve clemência com alguém, mais o manda não se preocupar, porque seu fim não será como humano e sim como um vegetal. Já no quarto de Hakuto, ele decide se teleportar para o labirinto e quando chega lá é recebido por um bando de latões que ele acha muito chato, já que os derrota facilmente, mas fica grato pelos pontos de habilidade que eles lhe fornecem. Logo em seguida se depara com uma dupla de bandidos que lhe mandam entregar todo o dinheiro e se fizer isso poderá ir embora, mas Hakuto sabe que eles não permitirão mesmo que entregue tudo, visto que eles acabaram de fazer com o último. Por isso decide que é perda de tempo argumentar e parte para cima, mas seu oponente usa uma magia de sono que é sua fraqueza, já que ainda não possui defesas mágicas. No entanto, isso acaba ativando o poder de seu anel, que libera uma aura sinistra que domina o seu corpo, lhe fazendo ir até o primeiro bandido, jogando na parede com tanta força que ele vira um purê. Já quanto ao segundo, ele implora para que Hakuto não lhe faça mal, porém Hakuto explica que implorar só funciona quando se está enfrentando um oponente misericordioso, que não é o caso de Hakuto, que acaba logo com aquilo. Em seguida sai andando e a aura maligna some junto com a criatura, deixando Hakuto com raiva por aquele ser fazer o que bem entende e não consegue mais encontrar os corpos, chegando à conclusão que nesse lugar até mesmo os corpos humanos somem. Então tem uma visão de seu mundo sendo atormentado por criaturas, o fazendo lembrar que tudo que aquele anel deseja é o caos e caso cumpra seu desejo o anel realizará o dele, mas Hakuto não está disposto a deixar isso acontecer. Nisso segue andando até que encontra uma caixa contendo uma arma especial que decide guardar em seu arsenal para Tahara examinar mais tarde. Então entra num salão que mais se assemelha a uma grande fábrica, onde os restos de todos aqueles que pereceram no labirinto são jogados num grande caldeirão mágico que dá origem a novas criaturas. E segue andando até chegar numa sala onde diversas telas aparecem dizendo desejar brincar com o Lorde Demônio até lhe dar um fim. Porém Hakuto acha aquele ser um idiota por pensar ser um rei naquela fábrica e avisa que nada é impossível para ele ou para o império que está construindo. No dia seguinte as coelhas estão aproveitando as termais e agradecendo ao Lorde Demônio por proporcionar isso a elas, mas a santa não gosta nada disso, visto que as terras são dela e se não fosse por ela não existiria nada daquilo ali. E sente que se pudesse fazer isso naquela época talvez sua amiga ainda estivesse viva. Enquanto isso uma comitiva de escravos e prisioneiros está caminhando e ao ver a semi-humana cair o guarda usa a força lhe mandando se levantar, revelando sentir nojo só de olhar para um semi-humano. Já na carruagem o líder dos templários considera estarem levando um número muito grande de soldados apenas para obter uma permissão de passagem na fronteira. No entanto o bispo acha que deve mostrar a luz gloriosa do Estado de Direito àquele reino, pois a responsável pelo país tem agido de forma muito arrogante. Ao saber disso o guerreiro se recorda do apelido de Conquistadora do Norte que a garota ganhou ao exilar seu pai quando tinha apenas 10 anos, desde então assumiu o trono e agora se autodenominam como Novo Reino. Após isso não demorou muito para anexar os estados vizinhos também, mas isso não importa porque logo ela se ajoelhará perante a grande luz. Saber disso faz o guerreiro questionar se por acaso o Papa estaria de olho em Xenovia, mas o bispo informa que isso não é algo que o chefe templário precise saber. Pouco tempo depois ele se apresenta no castelo, ficando em choque ao ver o quanto a garotinha que ele conheceu cresceu ganhando belos dotes. Nisso ela informa que dará a permissão para que passem, o que deixa o bispo irritado vendo quão rápido ela resolveu o assunto enquanto lhe observa com um olhar zombeteiro. Então aceita de bom grado a permissão, mas antes de ir decide elogiá-la pelo seu crescimento, afinal da última vez que a viu ela ainda era uma criança. E ao ver tantos elogios Konmi interfere agradecendo no lugar da princesa, então decide lhe pedir para que fique um pouco para ver como a rainha lida com os assuntos no dia a dia. Algo que o bispo acha curioso visto que ele é um estranho para elas, porém Konmi não acha que será um problema ele saber de seus assuntos internos e ainda poderá levar boas histórias ao Estado de Direito. Nisso as atividades do dia se iniciam com vários servos trazendo relatórios de problemas de infraestrutura, brigas, pequenas guerras e coisas do tipo que a rainha resolve rapidamente com ordens precisas, deixando o bispo em choque com a velocidade das resoluções. E sente que caso não tomem cuidado a rainha pode puxar o tapete do Estado de Direito. Após isso vão embora, mas antes de partir ele comenta sobre uma semi-humana meio gavião em seu comboio que certa vez pertenceu a uma santa donzela. Saber disso deixa Konmi intrigada, pois pensava que o Estado de Direito e o Reino da Luz Sagrada mantinham relações amigáveis. Portanto, transformar a serva de uma santa donzela em escrava azedaria essa relação. Mas o bispo não liga, contando que uma santa donzela jamais deveria ter uma demi-humana ao seu lado e caso fizesse isso aí sim seria um grande escândalo. Após isso vai ver a princesa, mas chegando lá se depara com ela reclamando do velho que ficou olhando para seu corpo a todo momento e diz que irá se aposentar desse emprego. No entanto, sua serva
observa avisa que uma rainha não se aposenta e não pode ser substituído, o que deixa Beatrice triste porque só chegou nesse cargo porque sua amiga exilou seu pai. Mas Congmin explica que o pai dela ia levar aquele reino à destruição e conta sobre o que ouviu do bispo desejando usar essa informação para criar uma ruptura entre o Estado de Direito e o reino, por isso ela não pode esquecer dessa informação para que não cometam deslizes. Mas a rainha avisa que não vai se lembrar de nada, o que deixa sua amiga com raiva vendo que a mulher se lembra de todos os detalhes do passado e não quer se lembrar disso para evitar trabalho. Já na Vila Rabi, a garota fica impressionada com o quanto aquele lugar se desenvolveu mesmo sem o auxílio de escravos. Nisso se depara com umas garotas que estão correndo para comprar as novas comidas da lojinha que acabou de abrir. No caminho se deparam com a mensageira com uma carta enviada para a Santa Donzela, e ao vê-la Tron vê uma cor estranha em volta dela, por isso a pede para esperar enquanto vai fazer suas compras. Então a mulher segue andando até que se encontra com Tahara, que se apresenta como supervisor geral recebendo a carta da garota, e aproveita para saber o que ela está achando da vila vendo o fascínio nos olhos da garota, por isso a manda dizer aos seus chefes para se juntarem logo a eles e começarem a lucrar junto. Após isso se dirige a uma estalagem onde suas ninjas surgem questionando como foi lá enquanto a chamam de Hanzo, mas a garota não gosta nada desse nome porque não é fofo, por isso insiste que elas a chamem de Cocoa. Então se veste imaginando quem realmente é o homem chamado Tahara. Nisso suas ajudantes se oferecem para investigar, mas ela nega ajuda lembrando que o homem já sabe quem ela é. E além disso ainda tem a médica sinistra que apesar da aparência gentil era perceptível a aura sinistra em sua volta, como se tivesse uma legião de demônios sob o jaleco. Por isso decide voltar e pedir novas ordens a Congmin. Já no quarto de Hakuto ele observa aquela arma vendo que parece ter vindo do futuro e não se parece em nada com algo que já tenha visto, então pensa naquelas telas que diziam estar brincando com ele. De todo modo decide guardar aquilo para Tahara analisar, o que lhe faz se lembrar que terá que lidar com seus assistentes novamente quando retornar. A médica louca que apesar de comportada cortará qualquer um em prol de sua pesquisa, e aquele que configurou como um gênio que acredita que o Lorde Demônio tem um grande plano em andamento para o Império, por isso tenta sempre prever tudo que Hakuto faz. E sabe que se continuar nesse ritmo talvez sua mente não aguente, por isso decide usar os privilégios de administrador que conseguiu liberar para criar uma nova assistente, Fujisaki Akane, que possui boas habilidades para espionagem. Nisso ela fica confusa quanto ao lugar em que estão, então ele decide levá-la para fora deixando a garota fascinada questionando quando ele teria construído aquela área toda, mas Hakuto lhe explica não ser uma parte do Infinite Game. Na verdade estão no Reino da Luz Sagrada, uma área que não pertence ao seu game, o que deixa a garota em choque querendo saber o que aconteceu com o Castelo Sem Noite. E ao ouvir suas dúvidas o rapaz decide lhe contar tudo desde o começo, deixando a garota animada agora que sabe que está num mundo de fantasia, se perguntando se por acaso teria magia naquele lugar. E decide que será uma heroína já que ele é um Lorde Demônio, o que deixa o rapaz intrigado explicando já ver um herói, o que deixa a garota triste já que sente ser a melhor opção visto que é muito fofa. Então Hakuto decide lhe mostrar que aquele mundo não é brincadeira, pois existem diversas cidades e países que desconhecem, por isso estão cercados de potenciais inimigos e terão que lutar contra eles se preciso for. Nisso Akane deseja saber qual seu objetivo naquele mundo. Essas palavras fazem Hakuto refletir pensando em recuperar todos os seus privilégios de administrador de quem está os controlando do Castelo Sem Noite. Mas não sabe o que acontecerá depois que recuperar tudo, mas sente que talvez não seja má ideia morar com seus amigos no Castelo Sem Noite. Nisso a garota se alegra e fica feliz ao ver um pássaro esquisito, que deixa Hakuto impressionado pela cabeça de vento da garota. Então ela acaba vendo água saindo de um círculo mágico e Hakuto explica haver magia naquele mundo, deixando a garota animada para aprender. Enquanto isso uma garota os espiona já sabendo que ele é o Lorde Demônio. Já na Vila Rabi Vengual explica ter conferido a informação de que o arcebispo está transportando mais de 300 escravos e entre eles há uma garota do povo Gavião, o que comprova que a carta trazida era verdadeira. Então Tahara agradece pela informação o pagando, mas o homem fica em choque vendo que aquilo é muito mais dinheiro do que haviam combinado, porém Tahara acha melhor sobrar do que faltar. Nisso a santa surge querendo saber se a informação é verdadeira, o que o homem confirma deixando a mulher feliz vendo que talvez sua amiga ainda esteja viva. Então o manda estender sua mão e começa a aplicar uma punição por seus pecados enquanto reza por sua alma. Ao ver aquilo Tahara questiona se seria algum ritual, mas a mulher conta ser apenas um hábito dela que ainda é bem mais leve que o de sua irmã que pressionou a cara do pecador contra o contrato sagrado. Em seguida decide ir de encontro à sua amiga e vendo aquilo a médica pergunta se ele não vai impedi-la, porém
Hakuto já havia deixado ordens para fazer vista grossa e além disso acham bom que ela esteja presente. Então enquanto se arruma a madame surge lhe oferecendo sua carruagem a lembrando que caso saia na própria todos a reconhecerão como a santa donzela e não a deixarão passar pela fronteira mas em seu comboio ninguém a notará. Isso deixa a santa feliz lhe agradecendo. Mas antes de partir é questionada sobre o que deseja então responde apenas querer se tornar a princesa número 1 do mundo e se gabar para sua amiga e parte para salvar a garota. Nisso voltamos um pouco no tempo para quando Eagle estava preparando um presente para sua amiga se lembrando das palavras dela jurando que Eagle será sua assistente quando se tornar uma santa donzela. Palavras essas que Eagle acredita que se tornarão realidade um dia mas nesse momento soldados do reino aparecem aprendendo e lhe levam até sua punição merecida por ser uma semi-humana. Então o soldado rasga a roupa revelando as asas da garota o que lhe deixa surpreso ao ver que ela faz parte do povo gavião que no passado tinha o grande apreço dos querubins. Mas por causa disso os demônios começaram a persegui-los e em seus ataques ocorreram muitas baixas entre os humanos então até mesmo o povo fera decidiu exilar o povo gavião os considerando amaldiçoados. Por isso será eliminada mas antes que isso aconteça o padre interrompe avisando ao soldado que a garota será exilada seguindo ordens superiores. O soldado tenta argumentar sobre o fato da outra garota poder vir a se tornar uma santa donzela e se isso acontecer será uma grande mancha caso todos descubram sua amizade com uma semi-humana. No entanto o padre não acredita que isso possa ocorrer pois como Eagle vai ser exilada não existe chance delas se reencontrarem e além disso nem sabem se Eagle irá sobreviver no mundo hostil que lhe aguarda fora do reino. Nos anos que se seguiram Eagle se viu forçada a vagar pelas terras distantes do reino da luz sagrada tendo que roubar para comer mas também sendo roubada enquanto se escondia entre os mais pobres. Mas mesmo nessas condições sempre se animava quando ouvia alguma história a respeito da santa donzela que sua amiga se tornou e saber que ela atingiu seu sonho lhe dava forças para continuar. Se apegando às memórias doces e quentes de quando eram pequenas e podia ver sua amiga que sempre brilhou como um raio de sol. Mas sua ruína acabou vindo de repente por causa de suas asas que agora por estarem grandes demais já não podiam mais ser escondidas nas roupas. Por causa disso foi expulsa da vila pelos humanos que a temiam o que lhe forçou a se esconder numa caverna comendo algo quando tinha a oportunidade de se alimentar. Algum tempo depois cavaleiros chegaram à vila buscando por semi-humanas e apesar do líder ter explicado já terem expulsado a semi-humana o cavaleiro decide punir aquela vila por terem abrigado uma semi-humana. Ao ver toda aquela destruição Eagle foge voando sobre o arquipélago até encontrar uma ilha distante que decide usar como esconderijo. E desejava ficar sozinha naquele lugar até que certo dia viu um rapaz em perigo e decidiu ajudá-lo levando até sua tribo assim se iniciou uma amizade entre ela e os membros da tribo formando um pacto, onde eles lhe forneciam comidas e roupas e em troca ela os mantinha seguros contra os perigos da ilha. Viver dessa forma era algo que Eagle gostava e de certa maneira fazia se lembrar dos bons momentos que viveu com Luna. Porém isso não durou muito tempo porque logo chegaram soldados do Estado de Direito querendo subjugar todos e ao ver aquilo Eagle não hesitou em ajudar lutando contra quantos podia enquanto refletia sobre sua maldição que a persegue trazendo tragédia por onde quer que passe. Nisso um soldado a manda parar ameaçando uma moradora e ao obedecer Eagle tem sua asa cortada logo em seguida é ordenado que levem a semi-humana como prisioneira. Mas ela interrompe o homem contando se chamar Eagle amiga da santa donzela Luna do reino da luz sagrada. Tempos depois o bispo manda o capitão dos templários levar a semi-humana para a cidade de Sunel enquanto ele vai pessoalmente até as terras demoníacas negociar os prisioneiros em troca de itens valiosos e sabe que o que eles mais desejam é a semi-humana. Por isso precisa que o templário a deixe em segurança para que eles tenham um seguro até o fim das negociações antes de vendê-la. Já o Lorde Demônio aproveita um momento nas termais que ele pode visitar mesmo estando longe graças ao seu teletransporte. Nisso recebe uma mensagem de Tahar avisando sobre Luna que pegou o comboio de Madame Butterfly e seguiu rumo ao norte para libertar uma semi-humana. Mas ele fez vista grossa assim como Hakuto havia mandado e aproveitando o momento Hakuto avisa ter invocado Akane o que Tahara considera uma ótima ideia para trabalhos de espionagem. Mas pede para que seu mestre não vá rápido demais em seus planos ou ficará difícil acompanhá-lo o que deixa Hakuto surpreso já que não possui planos tão futuros quanto o rapaz supõe. Após isso decide mandar uma mensagem para Luna que estava dormindo e a pede apenas para ir com calma o que deixa a garota extremamente irritada reclamando por ele ter lhe acordado apenas para falar essa
essa besteira. Enquanto isso, um soldado informa o comandante sobre a saída da Santa Donzela rumo ao norte, o que faz o homem refletir sobre o que a mulher estaria pensando e se recorda de que o Lorde Demônio também foi para o norte. Nisso, outro homem surge avisando que Luna precisará de uma escolta, pois há muitas forças se movimentando no local, e ao saber disso, Artes chega à hipótese de que a Santa estaria tentando fazer um acordo com potências estrangeiras. Desse modo, com a ajuda de seus amigos, atacarão o reino para tomar o poder. Por causa disso, decide ir pessoalmente escoltar a princesa e deixa a guarda do castelo nas mãos de seu amigo. Já o Sr. Dona fica sabendo da escapada da donzela auxiliada pela Madame Butterfly, o que lhe deixa preocupado para saber o que estão planejando, porém seu amigo avisa estar mais preocupado com o Lorde Demônio que viajou antes, e Dona lhe manda ir investigar a situação. Enquanto isso, um homem chamado Topia também acaba de saber que a Santa Donzela saiu e manda seu servo acabar com a garota, e após a saída do homem, seu outro servo expressa sua indignação visto que o rapaz não é adequado para isso. Mas o Topia explica já saber disso, porém cidadãos da luz sagrada sozinhos não podem despertar Hades. Então seu familiar surge lhe trazendo uma mensagem, o que faz com que o rapaz tenha que partir imediatamente. Logo em seguida surge na casa de Oruit, que não está de bom humor, e golpeia rapidamente o rapaz, mas não surte feito em Utopia, que acaba achando graça da recepção calorosa, e começa a explicar ter descoberto que o homem auto-intitulado Lorde Demônio acaba de entrar no reino das feras. Algo que lhe incomoda muito, pois desde que ele surgiu seus planos têm sido frustrados continuamente, já que ele impediu o renascimento do rei dos demônios Grioli, o fim das santas donzelas e o ataque à capital. E sabe que ele deve ter tido ajuda do povo dragão, o que é muito curioso, por isso pede ajuda de Oruit para investigarem, porém o rapaz diz que aquele dragão é sua presa e de mais ninguém. Nisso Topia resolve deixar tudo para ele investigar então, e elogia a empregada que consegue se manter calma naquela situação mesmo com o corpo daquele jeito. Mas Oruit lhe manda não contaminá-la com seu olhar, visto que ela é apenas mais um de seus brinquedos. Enquanto isso, Hakuto volta para a cidade, em que estava triste por não ter conseguido nenhum item mágico, visto que uma simples magia consegue lhe neutralizar, então uma magia mais poderosa pode ser fatal. E enquanto pensa, um pássaro surge. Ele tenta espantá-lo, então o pássaro começa a falar, achando o rapaz muito descuidado, pois mesmo exercendo um poder incrível ainda é muito indefeso contra a magia. A prova disso é aquele pássaro que qualquer guerreiro reconheceria se tratar de um familiar e não deixaria se aproximar. Logo em seguida surge uma maga querendo saber se ele é mesmo o Lorde Demônio citado na lenda, e decide lhe propor um acordo para que ele elimine uma certa pessoa, e em troca poderá ficar com tudo no castelo dessa pessoa, incluindo todos os itens mágicos. Nisso Hakuto deseja saber quem é o coitado pelo qual ela sente tanto ódio, e a garota explica se tratar de uma criatura que está muito próxima de se tornar o próximo rei das terras demoníacas, e ao ver a expressão do rapaz decide lhe oferecer também qualquer coisa que ele pedir. O que faz Hakuto se alegrar aceitando a missão, refletindo que se esse demônio for forte como o que encontrou quando chegou naquele mundo, não terá problemas. E questiona por que deve eliminar aquele demônio, ficando surpreso ao ouvir que a criatura é pai da garota, o que significa que a menina pertence ao povo sombrio, assim como sua amiga Tron. Então avisa que partirão nesse exato momento, para a surpresa da garota, que diz precisar de tempo para as preparações para atacar o castelo, mas Hakuto não liga porque tem sua amiga Kane junto com ele. Após isso, Organ avisa sua amiga Freire estarem indo para a Terra Demoníaca para acabar com seu pai, o Arquidiabo, e impedi-lo de conquistar o trono. E ao ver que só irão eles quatro, a garota acusa Hakuto de estar tentando lhe tirar da luz, arrastando-a para a escuridão. Por isso avisa que se uma escuridão se juntar a outra salamandra negra selada em seu braço, irá despertar, mas ninguém acredita na fantasia da garota, então começam a viagem. Já a Kane começa a fingir não poder ir também porque sua mão comeu ramen demais, mas Hakuto a manda parar de brincar. No dia seguinte, Arte se apresenta com a escolta e Luna logo lhe manda chamá-la de princesa, porém ele se recusa porque isso despertaria o interesse das pessoas e não seria seguro. Mas a garota lhe manda chamá-la ao menos de Lady quando estiverem na frente do Lorde Demônio. Nisso ele deseja saber o que ela pensa a respeito do reino da luz sagrada, ficando em choque ao ouvi-la dizer que são todos podres, por isso precisa tomar o poder para consertar tudo. Saber disso só concretiza sua certeza de que a mulher planeja um golpe, e com o apoio de Hakuto sua vitória está garantida. O homem ainda questiona se ela se livraria de suas irmãs para atingir seu objetivo, o que Luna confirma porque não quer ficar recebendo ordens delas para sempre. E revela nunca ter gostado muito daquele reino por ter coisas muito erradas, mas sempre acreditou no querubim, por isso quer acabar com todos aqueles que dormem sob os louros e nunca tiveram que trabalhar por nada na vida. Nisso um soldado informa que uma semi-humana será crucificada numa cidade próxima, e Luna logo entra na carruagem pronta para partir, avisando a Artes estar indo salvar sua amiga.
para a surpresa de Artes que fica pasmo ao saber que a santa donzela é amiga de uma semi-humana.